Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Teia da Preta Podcast. Eu me chamo Aline Nilama e é um imenso prazer te receber aqui nessa nova plataforma. A ideia desse podcast é compartilhar histórias, vivências que se entrelaçam na minha vida e na sua também, trazendo arte, cultura, educação e bem-estar de um jeito descontraído e gostoso de ouvir. Aqui você vai encontrar pessoas do Brasil e do mundo completamente emaranhadas nessa teia. Está no ar o Teia da Preta Podcast. Vamos juntos? Violonista, autodidata, multi-instrumentista, compositor, produtor e um dos principais nomes da música instrumental no Brasil e no mundo. Esteve ao lado do compositor e arranjador Fernando Melo por mais de 40 anos no duo de cordas do Orfeu, onde alcançaram expressiva trajetória internacional. Após o fim do duo, em 2020, ele iniciou carreira solo, atuando em várias frentes e se redescobrindo a cada instante nesse universo musical. Eu estou falando do querido Luiz com Z. Seja muito bem-vindo ao Teia da Preta Podcast. Luiz Bueno. Obrigado, linda apresentação. Aline, para mim é um prazer muito grande a gente estar aqui, nesse teu podcast, podendo falar sobre as coisas que movem o mundo, que movem a vida. E nesse momento, né, que a gente está vivendo, um novo momento, acho tão bom, tão importante a gente bater esse papo, conversar. E de antemão já desejo muito sucesso para o teu podcast. Muito Estou obrigada. muito feliz de estar aqui. Eu também estou muito feliz da sua presença aqui comigo. E não hoje. sei se você percebeu, trouxe todos os cavalinhos. Ah, coisa boa! É engraçado, né, Aline? Desculpe, você ia fazer uma pergunta, mas eu já cortei. É que o cavalo é um negócio muito interessante. O cavalo é a libertação do homem. O cavalo deu a força que o homem não tinha para enfrentar a natureza. Com o cavalo, ele ganhou, ele alcançou distâncias antes não atingidas, ganhou força para puxar arado, para fazer a vida rolar. E até hoje, quem gosta de carro sabe do que eu estou falando. Vai comprar um carro, está escrito lá, HP, 200 HPs, 200 cavalos de força. Ou seja, até hoje o cavalo representa aquela mão que Deus deu para os homens para poder seguir em frente nesse mundo difícil. Então, estou muito feliz que você trouxe todos eles com você hoje. Vai ser importante para o nosso caminhar nesse momento a partir de agora. Legal. Luiz, Fala, eu queria saber às vezes coisas que ninguém nunca ouviu, né? A falar, você nunca deu entrevistas falando a respeito. Então, assim, para pessoas que estão ouvindo a respeito do seu trabalho hoje, né, que mudou tanto ao longo do tempo, eu queria voltar um pouco nesse tempo e perguntar para você se você teve alguma referência musical na sua infância, dentro ou fora da sua família. Olha, a infância é importante na nossa vida, né, sobre todos os aspectos, né. Eu que já fiz alguns anos, bons anos de terapia, a gente vai muito lá para a infância para buscar os nossos problemas de hoje, né? Então, eu vou te dizer o seguinte, tudo me influencia, tudo. É o cachorro do vizinho, meu vizinho tinha ele criava uma galinha, ele tinha um galinheiro. Cara, sem brincadeira, 4 horas da manhã, o galo que ele subia na minha janela do quarto, a gente eram casas pequenas, geminadas, e vinha cantar. Eu ficava doido da vida, porque eu gostava de dormir mais tarde, estou falando da infância. Então, é incrível como eu faço uma ligação hoje, eu gosto de caminhar já há alguns anos, eu moro próximo, no Parque da Água Branca, onde tem bichos soltos. E tem muitos galos e galinhas. E todas as vezes que vem um galo passa do meu lado e eu fotografo. Porque me conecta com a infância. Então, lá no parque, nessas caminhadas, o que eu busco? Eu busco um equilíbrio.
eu vou lá me encontrar com a natureza, com seres que não têm essa inteligência que o ser humano tem, que vivem de uma forma orgânica, dinâmica, em sociedade. E não tem prefeito, não tem governador. E eu gosto disso. Então, a natureza me influenciou muito e eu me inspiro muito nas coisas, na forma, por exemplo, de uma árvore, porque você pode olhar, você não vê uma árvore igual a outra. O ser humano procura isso, né, ser diferente. Nós somos diferentes. Então, a minha música tem muito a ver com as árvores. São orgânicas, não tem uma coisa assim certinha, entende? Pré-moldada. Não. Então, isso foi uma das coisas que muito me influenciou. E também os Beatles me influenciaram muito na adolescência. Quando chegou o primeiro disco dos Beatles no Brasil, eu estava fazendo 14 anos de idade, ou 13 anos, e isso em 64. E eu realmente ali me influenciei, eu quis me tornar um profissional. Antes dos Beatles, me influenciou muito um grupo americano chamado The Ventures, que eles tocavam surf music na guitarra. Aline, tinha um negócio muito lindo, que eu estou falando dos anos 60, né? E nos anos 60, onde eu tinha esses 13, 14 anos, tinha um radinho de pilha que cabia no bolso. E eu botava esse radinho embaixo do meu travesseiro. Fingia para minha mãe que eu estava dormindo, mas eu estava ouvindo a música. E aí, esse grupo, The Ventures, tocavam as músicas de surf music com a guitarra, não tinha vocal. E determinadas notas que eles tocavam me arrepiavam. Então, ali foi onde eu comecei a realmente prestar atenção na música como influência de vida. The Ventures. Então essa memória musical ela já estava dentro, na verdade. É como se, ouvindo isso, tivesse instalado esse seu sentir pela música. Ou o sentir pela música veio pelo galo cantando às 4 horas da manhã nessa janela. Porque hoje, é engraçado, eu estou para lançar um álbum novo e eu fui conversar com um jornalista das antigas, que ele, dentro da música instrumental, é uma pessoa que tem um peso muito grande. É um senhor já, como se eu não fosse. Mas ele, eu mandei hoje, exatamente hoje, algumas horas atrás, uma mensagem para ele que eu gostaria que ele escrevesse o meu release. E esse fato, para mim, já é uma ousadia, porque ele é um cara extremamente cartesiano. E metódico. Cartesiano, é tudo cartesiano. E eu sou completamente orgânico. Então, e eu falei, vamos ver como é que o cartesiano e que conhece muito de música instrumental, vai receber a minha interpretar música. O orgânico. Isso. Então, eu estou fazendo isso. E eu estou usando todas as minhas influências lá atrás para construir o que eu estou fazendo hoje, sem receio. Ai, que lindo. Deus, isso é muito bom. Isso é muito bom, enriquecedor, né? Você poder acessar lá atrás e pedir para essas pessoas lá de trás olharem o seu trabalho hoje e falar assim, e aí, o que você vê? O que você sente com E é um isso? negócio tão louco, Aline, porque o meu pai, ele fazia um negócio comigo assim. O meu pai também bastante cartesiano. E ele chegava e falava assim, Luiz, a sua música não tem começo, não tem meio e não tem fim. Mas, quando chegava no final de semana, ele falava assim, olha, meu pai era uma pessoa extremamente careta, mas no sábado ele tomava um vinho após o almoço e depois do almoço ele ia deitar, tirar uma siesta. E aí, então, com essa fala de que minha música não tinha começo, meio e nem fim, ele falava assim, Luiz, eu vou botar 10 cruzeiros, olha que lindo, 10 cruzeiros. Se você me fizer dormir, você pode pegar esse dinheiro. Ou seja, tocando, né?
Então, eu ficava tocando e cada vez eu ia amolecendo mais a música para fazer ele dormir. Né? Sei, para pegar os 10 cruzeiros. Os 10. Aí eu olhava ali, ele estava roncando, Aline. Eu falava, é agora, né? Aí eu ia no silêncio, punha a mão no dinheiro e ele fazia assim, ó. Eu ainda não dormi. Olha só. Se naquele momento eu xingava, porque filho, a gente quando é jovem, novinho, assim, a gente quer que os pais morram às vezes, né? Todos pedem, pô, pelo amor de Deus, para eu me deixar em paz. E eu também falei, pô, esse cara tem que morrer, meu. Falava assim, mas de brincadeira, né? Coisa de criança. Mas o lance é o seguinte, com essa atitude, o que ele fez? Ele fez como o repertório acabou. E ele não dormiu. Eu quero os 10 cruzeiros. Então, ele me incentivava a ficar criando. Olha isso. E eu ia criando até ele dormir, entende? E fazia ele dormir. O que eu faço hoje é exatamente isso. Tudo que ele falou, uma música sem começo, sem meio e sem fim. Só que hoje em dia você não faz as pessoas dormirem, você faz as pessoas quererem acordar, ouvir mais. Eu quero acordar todo mundo, eu quero deixar despertar. todo mundo acordado. E esse violão, me conta um pouco mais, ele era seu, você ganhou ou você se apossou desse violão? São duas histórias, né? A primeira história é que eu comecei a querer, eu sentia a música, né, em mim, como eu falei, a determinadas notas me arrepiavam, eu queria uma guitarra. Queria guitarra, cara. Mas eu queria guitarra mesmo, com muita fé. Eu morava na Vila Mariana, pegava o ônibus 570 e que ia bater lá na praça, no Vale do Anhangabaú. E eu descia no Vale do Anhangabaú, subia ali o Teatro Municipal e ia numa loja chamada Snard. Lá tinham as guitarras. E eu não pagava, porque eu era menor, eu entrava, passava por debaixo da roleta, ia sozinho, ninguém sabia. Eu ia lá para o centro da cidade e ficava olhando aquelas guitarras. Namorando, eu cheguei pro meu pai um dia e falei, pai, eu quero uma guitarra. Aí ele falou, olha, guitarra não entra aqui em casa não, mas eu vou te dar um violão. E me deu um violão. Então começou aí. Começou aí, ele me deu um violão e falou, você vai dividir esse violão com o teu irmão, que não tinha nenhum dom. Então eu falei, tudo bem, porque ele não vai conseguir tocar. Mas tem uma curiosidade, né? Enquanto isso, eu tô lá aprendendo, tocando, né? Aquela música sem começo, sem meio, sem fim. E eu estava na escola, ia tomar pau. E o professor gostava muito de mim. E ele falou assim, terminou a aula, ele falou, quero falar com você. Fim de ano, né? Ele falou, o negócio é o seguinte, você vai tomar pau, cara. E agora, o que eu vou dizer pro meu pai? E eu tenho um irmão, ele falou, professor, eu tenho um irmão igualzinho a você. Gosta de música, gosta de desenhar, está sempre voando, e eu quero te ajudar por causa do meu irmão. Aline, as coisas na vida, quando você é uma pessoa íntegra, verdadeira, tudo vai aparecendo. Tudo, você vai andando, vai indo. Dá o passo que o chão lhe será dado. Porque o chão anda. Entende? Às vezes eu falo para meus amigos que estão sem dinheiro, o cara fala, cara, eu estou correndo atrás do dinheiro. Eu falo, para de correr. Porque daí o dinheiro dá a volta e te encontra. Entende? As pessoas precisam usar a cabeça. Bom, então, onde é que a gente estava mesmo? No violão. Aí o professor fala para mim assim, cara, eu quero te ajudar. Ele falou assim, se você me arrumar doar para o laboratório de química qualquer aparelho, cada aparelho que você doar, eu te dou 1 ponto. Você precisa de 2 pontos. Opa! Mas o mundo é uma coisa tão linda, sabe? A história da vida. Eu, pelo menos, acho que o meu pai tinha sido químico. E então... Tudo entrelaçado, né, Luiz? Eu chego para ele e falo, pai, o professor de química está pedindo, quem tiver em casa, puder doar alguma coisa para o laboratório de química da escola, ele vai agradecer. A aula não era de química, era de biologia. Vai vendo. Então ele chega, meu pai falou assim, olha, eu posso doar
uma proveta graduada. Eu falei, o que é proveta graduada? Meu filho, quando você subir no sótão de casa, ela está logo à direita, assim, você abre a tampa. Só que subir no sótão era coisa para adulto, não para criança. Então ele já colocou uma dificuldade. Sim. Tinha que botar uma escada, subir, era um negócio difícil, mas moleque, né? Moleque tem aquela coisa que eu queria, Não olhava tem para... Não difícil. tem difícil. Para finalizar, eu entrei, abri a tampa, quando eu abri a tampa, de vidro tinha ali a proveta graduada, era desse tamanho. Linda, linda. Mas eu olhei, levantei a cabeça, lá no fundo tinha um violão. Fui lá buscar o violão. Mais um. Esse violão tinha sido do meu avô e tinha sido escondido, porque o meu avô era um boêmio e morreu de cirrose. Ele saía de Então, aquela casa. dor precisava estar escondidinha ali no sótão, né? Minha mãe que ficou com o violão. Mas não tem. Você não adianta esconder. Você pode esconder, você vê o mundo como é. As pessoas montam um sistema de seguranças, alta tecnologia, mas aquele ladrão que tem fé, ele vai lá e rouba. Ele dá um jeitinho. As coisas são assim, a partir da fé. Então, foi assim. Então eu costumo dizer, Aline, que eu desci naquele dia do sótão da minha casa com um ponto a mais na média, na mão direita, e com a minha vida na mão esquerda. Ai, que lindo! E era lindo porque o violão, onde a gente atarracha, ele tem uma mão, né? Chama-se mão. Uhum. Deixa eu ter um ukulele aqui, eu vou mostrar. Uhum. Isso aqui é a mão. E a mão do meu instrumento do meu avô era diferente, porque era um instrumento que não era brasileiro. Ele tinha um desenho assim, e eu então, quando me tornei um profissional, construí todos os meus instrumentos, eu desenhei e o luthier, e todos eles têm essa marca dessa mão, que era a mão do vovô. Que homenagem incrível! E você ainda tem esse violão? Quebrei ele inteiro para transformar numa guitarra, quando eu era menino. Mas eu não terminei, porque eu não tinha dinheiro. Tá. E está essa obra intacta desde menino, está com o meu luthier, Raimundo Saraiva, que eu falei para que a hora que eu tiver dinheiro, eu termino a guitarra. Com bons captadores, tudo isso. Uhum. Mas tem uma questão, né? Eu vou contar um negócio para você aqui no seu podcast. Conta. Eu nunca falei isso no ar, hein? Eu tenho medo. Honra. De terminar a guitarra, porque eu acho que quando eu terminar a guitarra eu vou morrer. Você parte. Eu não tenho medo da morte, tá? Mas de morrer eu tenho, gente! Mas que história mais fabulosa, Luiz. E diz uma coisa, você fez o caminho da maioria dos músicos no sentido de reunir os amigos para tocar em festas? Tinha essa coisa na sua época de, então a gente vai se reunir no final de semana, aquela festa na garagem, sabe? Minha assim, época foi maravilhosa. coisa. Você quer saber? Eu nasci no tempo certo. A minha filha costuma dizer, pai, eu tinha que ter nascido na mesma época que você. Eu falei, mas eu ia ser teu pai, né? Exatamente, ia ser minha Mas amiga. eu nasci numa época que tem tudo a ver comigo, entende? Tudo, tudo. Então, as minhas coisas todas elas foram acontecendo de uma forma muito natural. E essa época que eu digo de adolescência, vamos dizer, primeira adolescência, era a época dos conjuntinhos de baile em todos os quarteirões. Uhum. Todos os quarteirões tinham um grupo de baile. E a gente se reunia e fazia festinha, a gente empurrava, entrava numa casa de alguém que o pai deixava, empurrava, enrolava, é bem isso, enrolava o tapete, punha atrás do sofá que a gente empurrava. Abrindo os espaços. Abrindo os espaços. E ali a gente fazia o som. Era um negócio tão maravilhoso que eu vou falar uma coisa para você, assim, que eu trago esse espírito até hoje. A minha vontade de fazer música é muito espontânea e muito forte. É vital para mim. Eu toco todos os dias.
Não tem um dia que eu não toque um instrumento. Eu em casa tenho vários, então às vezes eu escolho, né? E é um barato que eu chego para os instrumentos, eles ficam todos expostos lá em casa, né? É uma zona que vocês não acreditam. Aí eu pergunto para eles assim, ó, quem quer passear hoje? E é incrível que sempre um ou outro ressoa A vibração da sua eu voz. falo, é você, então vem. Eu estou brincando na vida igual eu brincava quando era menino, do mesmo jeito. Fazendo isso, por isso que eu vou tocar, eu recebi um convite para tocar no dia 11 de dezembro, eu não sei quando esse podcast está indo no ar, mas eu estou falando, né, que a gente está um mês praticamente de 11 de dezembro e eu vou fazer um som que me convidaram, um grupo, que não tem nada a ver comigo. Mas pelo prazer de curtir. Vou lá curtir, entende? Sentar e tocar. Estar junto. É como se estivesse aí enrolando mais uma vez o tapete, abrindo os espaços isso para compartilhar música. E é tão lindo, porque quando a música acontece, os espíritos se elevam. Então, tem uma passagem, né, em Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes, que ele tinha o Sancho Panza, que era como ele dizer assim, o atendente dele, né? Sim. O que pegava no pesado. Então, eles estão caminhando e passam por um vilarejo. Tipo assim, vamos fazer uma cena de filme? Vamos. Eles estão no alto, no cavalo, e lá embaixo tem o vilarejo, e Sancho Panza escuta a música e o pessoal cantando. Ele chega e fala para Dom Quixote, Quixote, está tendo uma festa lá embaixo. O que será que está acontecendo? Aí ele responde, se tem música, é porque a coisa é linda. Vamos participar da festa, porque a música, ela vem para celebrar todo e qualquer momento da vida. O triste, o alegre, o ansioso, faz parte do ritual. A música abraça. A música ela é feita de frequências. Você não pega a música, mas ela te pega. Você não pega, mas ela te pega. Ela passa por você. Através de frequências e de partículas. Ela passa, ela vibra. Quem nunca sentiu aquela vibração em determinada música? Por que a gente tem vontade? E a música desperta determinadas vontades na gente. Sim. É fantástico e maravilhoso. É a mesma conexão que você sentiu lá no seu radinho de pilha, embaixo do travesseiro, quando algumas notas te arrepiavam, né? Isso. E isso continua acontecendo, né? A música é isso. E você foi músico de baile em uma banda, onde quem era o crooner dessa Olha, banda? eu passei por várias bandas, né? Várias bandas. Eu vou falar de várias. Uma delas, principalmente, assim, a primeira grande banda que eu passei chamava Top Cats, e a gente ia tocar, fugia do meu pai. Meu pai, como eu falei, ele era muito certo, né? Muito sério. E a banda tocava no Cais do Porto, na zona do Baixo Meretrício. E meu pai jamais ia deixar eu, com 16 anos, entrar num carro com os outros músicos, que eram mais velhos, descer até o cais para tocar. Então eu não falava nada, falava que tinha uma festa e ia, né? Geralmente na casa de um amigo, Sempre. aquela mentirinha. Sempre. E é legal que meu pai, lá em casa, a gente não tinha muito dinheiro, então não tinha telefone, entende? Então não dá para ligar. Não tem como achar. Tem como ligar para o outro para saber. E de final de semana eu ia lá com o Top Cats e o vocalista, eu vou falar do nome dele, que era um dos melhores das bandas de baile, chamava-se Bidu, lá do bairro da Aclimação. E nesse caminho eu fui indo, né, fazendo conjuntos de baile, participando de festivais, ganhando prêmios. Eu ganhei 2 prêmios até eu chegar nesse contato que, nesse baile, nesse grupo de baile, eu já estava na faculdade morando em Santos. E Você fez arquitetura? Eu fiz arquitetura, eu sou arquiteto de formação. Então, eu conheci uma pessoa dentro da faculdade e falou, cara, e a gente ele era músico, baterista, ele falou, cara, eu estava vendo você tocar outro dia, durante a dia os amigos, ele falou, você não quer tocar? Tem um conjunto de baile lá em São Paulo. Eu falei, mas eu morava em Santos, na faculdade. Falei, não, mas é só final de semana, a gente ensaia de sábado,
E quando tem baile, não se ensaia, vai pro baile, é sempre sábado. Todo mundo trabalha. Chego lá, o cantor é o Zé Geraldo. Zé Geraldo é o cantor do baile. E é uma história tão interessante, sabe? Essa do Zé Geraldo, é um negócio... As coisas são tão lindas, tão maravilhosas, né? E o Duofel acabou durante a pandemia e ele me ligou, isso ano passado, né? Em julho do ano passado, chorando. Tão bonito, sabe? Aos prantos, porque o duo tinha acabado. E eu produzi junto com o Fernando, com o Duofel, nós produzimos 5 álbuns do Zé. Eu fiz os arranjos da música que levou a gravar o primeiro álbum pela CBS, na época, que era um prêmio de um festival que a gente foi tocar e eu fiz os arranjos, fui acompanhá-lo, só eu e ele. Olha. E ele ganhou. As coisas são como são. Mas você veja o seguinte, né? O Zé era um grande jogador de futebol. Só que ele sofreu um acidente muito grande na rodovia São Paulo-Belo Horizonte. Uhum. E ele, dentro de um ônibus, quase morreu. Nossa. Se quebrou inteiro, Zé. E aí ele foi para a música. Não pôde mais jogar. Ele sempre cantou e tudo, ele sempre gostava. Mas daí ele foi para a música como foco. Uhum. Fez parte de alguns dos melhores grupos de baile do Brasil, aqui, da parte sul, vamos dizer assim. Uhum. E somos grandes amigos até hoje. É, coisa boa. O importante é isso, né? É manter esses vínculos dessas pessoas que vieram caminhando junto, né? Sim, a gente não vive sozinho, né? Uhum. Até a gente sobrevive. Sim. A gente sobrevive, mas não é uma vida saudável. Sim. A vida saudável é junto, né? É em comunidade. Comunidade, porque sozinho a gente pode chegar mais rápido. Mais juntos. A gente vai mais longe. Então o Duofel encerrou as atividades em 2020. Isso. E desde então você tem se reinventado, não só musicalmente, como atuando em várias frentes. Queria que você compartilhasse um pouquinho dessas frentes que hoje você tem um dedinho ali, mágico, ou alquimista. É engraçado, né? Eu acho assim, sabe? A gente tem vários tipos de pessoa, de ser humano. Engraçado, o sério, o matemático, tem todo tipo. Eu acho que o meu tipo de pessoa eu vou citar uma frase do André Cristóvão, o nosso maior bluesman brasileiro, que hoje mora em Glasgow. E foi de lá que ele mandou uma mensagem para uma amiga minha. Eles conversando, e ela que me mandou esse texto dele. Eu não sei porquê, ela falou que o Duofel tinha acabado, falando do Luiz, barará, e barará. Ele lá não estava nem sabendo disso. Eu não sabia. Do término, né? Não. Aí ele mandou uma mensagem para ela dizendo o seguinte. Falou uma série de coisas sobre o duo e depois ele fala, o Luiz. O Luiz é um caso à parte. O Luiz é um caçador de cometas. E tudo que ele tem vontade, ele realiza. Ele tem essa facilidade. Eu não sei, Aline, porque É acreditar eu sou no passo muito dado, solto, né? sabe? Eu sou muito solto na vida. Para mim, a vida é você perceber o que você tem que fazer, você vai lá e faz. Uhum. Ah, o Luiz está sempre... você não fica cansado? Fica exausto, fica de saco cheio. Tem dias que eu não quero sair da cama. E quando eu não quero sair da cama, eu não saio. Sim, Esse é o lance, entende? é isso. Ah, hoje eu tenho um negócio para entregar. Tenho, mas não vou entregar. É não se forçar a Hoje fazer eu o não que vou não quer. entregar, porque eu não estou legal. Eu não estou legal. Então, eu comecei a fazer, quando a pandemia começou, eu tinha uma coisa em mente. Eu não posso parar de produzir, porque eu vou entrar na preguiça. Uhum. Tem a minha idade, entende? Que ela te chama a se acomodar. Uhum.
calma, sabe? Assim, você já fez muita coisa, calma, mas parece que eu não fiz. Respira. Tá? Não, parece que eu não fiz. Eu vou falar um negócio, hoje eu estava arrumando a cama, eu moro só, estava arrumando a cama e pulando de um lado para o outro, para lá, para cá, e cai. E quando eu vou lá brincar de arrumar a cama, eu brinco. Não é uma coisa difícil. Eu falo, faz de conta, eu faço assim mesmo. Eu estou trabalhando lá no hotel, lá em Londres, aquele super hotel, paga super bem, eu sou camareiro, eu tenho que arrumar a cama bonitinho, porque eu gosto da cama bem arrumadinha. Aí então eu fico brincando, entende? A vida para mim, ela é lúdica, eu gosto de brincar. É trazer essa felicidade para tudo. Então eu fiz isso quando a pandemia começou. Eu fui buscando coisas da minha infância e pré-adolescência. Tudo que eu construí durante a pandemia tem a semente na infância e na pré-adolescência e depois todo o meu encaminhamento até o dia de hoje. Então, uma experiência muito grande. Eu sou uma pessoa de muita experiência de vida, porque eu sou uma pessoa solta na vida, eu me joguei na vida. Eu, com 17 anos de idade, eu já tinha ido... 17 ou 16? 16. 16 anos de idade, eu fui de São Paulo a Belém do Pará de carona. Sem dinheiro. E ali eu aprendi que o dinheiro vem, que as coisas... Movido pela música. Movido, e ali era movido por uma vontade de conhecer, de desbravar, de conhecer o país. E aí, então, durante a pandemia, eu trouxe tudo isso. Quando era garoto, eu fazia um programa de televisão. Isso eu estou falando, tinha 11 anos de idade, 12, eu já tocava. Então, eu promovia um evento durante as férias, no salão de festas da casa de um amigo. Você já fazia lives, vamos dizer assim, Nossa, no momento onde nem exatamente. tinha essa tecnologia. E eu vou te contar, eu pegava, toda a casa tinha uma escada, né, que as mães tinham, as mulheres, para subir, para pegar mantimento lá em cima. Olha só. Então a gente montava, os meninos traziam cada um a escada de casa, pegavam os caixotes de marca, de sabão em pó, faziam um furo no meio, enfiavam aquele rolo onde vem os tecidos. Sei, então fazia uma câmera de TV com isso, entendeu? Pegava os abajures de casa, de todo mundo, fazia a iluminação. Eu tinha um cenário que eu desenhava, eu adoro desenhar. Então, o que eu estava fazendo? Eu estava fazendo live, estava fazendo podcast, porque eu entrevistava as pessoas. E ficava todos os amigos, as pessoas pagavam. Eu ainda fazia dinheiro. Que incrível, revolucionário para a época. Eu entrava isso não era a minha casa, né? Mas eu fazia pipoca e vendia 2 cruzeiros. Então, empreendedorismo total aos 16 anos de idade. Mas eu adorava aquilo. E isso é antes dos 16. Eu adorava, é um trabalho, entende? Eu era focado, não, falta isso, falta aquilo. E todo mundo falava, pô, mas você é chato, já dá. Não. Eu tenho toque, tem que ser tudo super muito, muito lindo. Eu aprendi muito com a Fórmula 1, de organizar, de fazer as coisas pela excelência. Então, durante a pandemia, eu fiz isso. Eu abri 2 lives, uma chamada Cafezinho na Padoca, que era as pessoas vão entrando e a gente vai se divertindo, batendo aquele papo de foi padaria. aí que eu te encontrei, eu falo que você é um presente da pandemia para mim, né? Você sabe disso, né? Que você é um presente da pandemia. Foi aí que a gente se conectou, quando eu entrava naquela padoca lá e tomava meu cafezinho junto com você. Era muito gostoso, Era uma delícia. E depois eu fiz uma outra que para se tornar uma live que depois se tornava um podcast. Eu entrevistando artistas da música de todos os estilos possíveis. Alguns eu não consegui, eu queria muito ter entrevistado a Maju, eu queria os trans, queria todo tipo de música, porque eu não tenho essa história. Sim. Comigo é coração que bate e que vida, sabe? Vida. Sim. Cada um tem uma coisa para dar. E eu fiz 3 álbuns. Esse podcast ainda está no ar, que é a música que sustenta o mundo. A música que sustenta o mundo. Isso. Conversa minha com os músicos, conversa de músico para músico, mas eu vou lá, que eu gosto de ir lá dentro. Porque eu como músico, eu sei, né?
E isso aí trouxe bastante. Estou com convites para fazer um trabalho de entrevista em YouTube. Eu não sei se eu vou fazer. Mas eu fiz essas coisas, né? E comprei novos instrumentos, comprei um ukulele que me abriu a minha mente, assim. Sim. Experimentei afinações e criei um trabalho que eu chamo de A Música no Fluxo, através do meu entendimento sobre a vida hoje. É isso. É sobre essa música no fluxo que eu quero falar com você agora, porque eu tive a honra de presenciar sua primeira apresentação agora durante a pandemia. É verdade. Dessa música no fluxo, que foi esse encontro espetacular entre a poesia e a música acontecendo no momento presente. Você sabe o quanto eu sou arrebatada por essas coisas da presença, do aqui e agora. E conta um pouco mais como foi esse encontro seu com a Vanessa. O lance é o seguinte, né? É assim, né? Como eu fico ligado numa coisa que não está em lugar nenhum. Remeteu o seu pai, essa música que não tem começo, nem meio, nem fim. Tá por aí, as coisas estão aí. E eu tenho uma necessidade de criar. Porque eu costumo falar isso, sabe? Eu não sei, tem gente que acredita e tem gente que não acredita em Deus. Mas para quem acredita em Deus, vai entender o que eu estou falando. Porque Deus é um criador. Deus gosta que a gente dê vazão à nossa criatividade. Reproduz essa criação. Porque nós somos, justamente, Ele deu para nós coisas que Ele não deu para os outros animais, que não deu para as árvores, não deu para os vegetais, para os minerais, mas deu para nós. Então, esse é meu compromisso, criar. E para criar, a gente não pode ter direção. Não tem direção. Vou criar para isso. Tudo bem, eu posso criar para isso. Também é uma possibilidade. Mas quando eu falo de criação, eu falo da criação espontânea, da coisa que está no menino, que está na criança. Ali está a vida. Se você quer aprender a viver, olha para a criança, não para o ídolo, não para aquele herói. Olhe para a criança. É lá que está toda a maravilha da vida. E eu costumo olhar para a criança e eu tenho um negócio que eu acho maravilhoso. As crianças na rua sorriem para mim. Criança no carrinho de bebê, fica olhando, e sai, estica a cabeça. E quando eu falo, é Deus. Esse é o Deus. Esse é o Deus. Então, eu esqueci da pergunta. E um Deus já conhece outro Deus. Sim. Eu estava falando dessa música no fluxo. Isso. Então, essa história do fluxo, como é que ela acontece? Primeiro, vamos pegar lá a frase do papai, né? Uma música que não tem começo, não tem meio, não tem fim. Então, meu pai descobriu que eu tenho uma música diferente. Porque antes de ele escutar alguma coisa, não tinha música. Então, eu comecei, tem começo. Uhum. Quando eu terminei, teve fim, porque ela acabou. Né? Talvez não começou e nem tenha terminado do jeito que ele queria. Sim. Mas para chegar, para partir do começo até o fim, tem meio. Então, a música era inteira. Mas ele me causou uma baixa estima em relação a isso. Uhum. Porque eu sempre tinha isso na cabeça. Mas agora, mais velho, eu falei, sim, eu vou contar uma passagem muito rápida, que tem uma pessoa que é muito importante nesse processo. 4 ou 5 anos atrás, eu perdi um pouco a referência, eu acho que são 5. Uhum. Era dia do meu aniversário. Eu estava extremamente gripado. Eu não fico gripado. Se tem uma pessoa saudável, sou eu. E eu não fico doente, cara. A cada 15 anos eu apareço com uma coisinha. E eu estava extremamente gripado, era dia do meu aniversário, e o Hermeto Pascoal estava fazendo um show em São Paulo. O Hermeto, muito amigo meu, mandou uma mensagem e a secretária de assistente dele ligou lá em casa. Nessa época eu era casado com a Ana, ligou para a Ana e falou, olha, o Hermeto está chamando o Luiz aqui. Quer o Luiz aqui
Aí a Ana falou, você fala para ele que ele não vai, porque ele está super gripado, hoje é dia de aniversário dele, está a fim de ficar quietinho. 5 minutos depois, toca o telefone, o Hermeto chamou e falou pro Luiz vir para cá. Vai. Aí eu, pô, tá bom, vai. Vamos sair de casa, vai, vamos lá. Quando nós chegamos, o show já tinha começado. E essa mulher, assistente, estava na porta do Sesc Pinheiros, estou com os ingressos aqui, entra por aqui, e nós sentamos na primeira fila, que era onde tinha o lugar, bem em frente ao Hermeto. O Hermeto estava fazendo um show, tocando piano, junto com o Heraldo do Monte, que é guitarrista, eles são super amigos desde a infância. Infância não, da juventude. E lá pelo meio e tal, ele fala, peraí, Heraldo, pera um pouquinho, vou tocar uma música sozinho. E começa a fazer um parabéns a você e fazer uma menção a mim, assim, que até aqui eu fico arrepiado. Ele falava assim na música, eu nunca esqueço, ele falava assim, ó. Eu quero agora chamar o Lula, eu não estou falando daquele Lula, eu estou falando do Lula do Duofel. Lula, pra você eu tiro o meu chapéu. E ele estava de chapéu, ele sempre toca, e tirou o chapéu e foi tocando um parabéns a você, muito louco. De repente ele fez assim, ó, para aí, Lula, vem pro palco. Eu fiz assim mesmo, eu falei, não, não. Ele vai me queimar agora. Porque o Hermeto, quando chama alguém para tocar, cara, se você não tiver preparado, tem que estar pronto. Você tem que estar pronto. E eu não estava pronto. Tá? Gente, eu não estava pronto. Eu não estava. Tocar com o Hermeto, eu falei, eu não vou tocar com ele. Mas eu não podia negar. Já chamou no microfone, vai dizer o quê? E um teatro lotado com 800 pessoas. Subi no palco, ele falou, pega a guitarra do Heraldo, hoje você vai tocar comigo, só nós dois. Eu falei, ele já fez um jeitinho que vai me ferrar, né? Eu falei, então tá bom. Mas aí eu peguei a guitarra do Heraldo e senti assim, você tem que sentir o instrumento. Eu falei, nossa, como é diferente. Mas o fato de eu começar a sentir, já começou a surgir uma música, entende? Sim. Crum, 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 crum. Ele engatou um parabéns de novo. E aí nós fizemos uma coisa que eu vou contar para você e para os seus espectadores. Eu não lembro. Eu desci do palco sem saber o que aconteceu. Completamente conectado, fazendo fluir a música através de você. E eu não tinha ego. Quando eu subi a escadinha, o ego ficou lá embaixo. Então, eu não pude nem aproveitar esse momento do ponto de vista egóico, para eu lembrar daquelas emoções e tomar mais um copo de cerveja. Não. Aquilo aconteceu. Tá bom. Tá bem. Ok, acabou, a plateia veio ao delírio, todo mundo aplaudiu muito, sentei, assisti o show. No final do show, fomos ao camarim para conversar com o Hermeto. E o Hermeto, ele atende todo mundo, e a fila era imensa, e eu gripado, né? Gripado, sentado no camarim. Daqui a pouco, depois de 1 hora dele atender o público, ele entrou no camarim, sentou do meu lado e falou assim, o que eu vou te falar. Lula, sem olhar para mim, eu aqui do lado e olhando para frente. Lula, faz muitos anos que eu não sou surpreendido, que um músico não me surpreende. Hoje você me surpreendeu, cara. Realmente o teu som é foda, cara. Por que é que você não faz isso no Duofel? Eu falei, campeão, essa faz uma pergunta mais difícil, essa é fácil, pô. Porque lá não é você, lá é o Fernando. Então larga o Fernando e vai fazer a tua música. Essa é a música no fluxo. Essa é a música no fluxo, que demorou 5 anos, 4, para eu... Entender o processo. Eu vou ser bem sincero, para eu ter coragem de pôr essa coisa nesse bloco na rua, entende? Ainda bem. E eu já recebi algumas pauladas, tá? Pô, você é muito corajoso para botar uma música dessa no ar. Sou sim. Eu falei, tá bom, você não gostou? Ótimo, você nunca comprou nada meu, nem as coisas que você gosta, você comprou. Então, tua opinião para mim é ótima, que ótima. Você não gosta. E ponto. Tá tudo bem. Porque a grande maioria gosta do que você tem feito. E eu vou lá, Aline, eu entro no estúdio sem nada. Esse é o barato.
Eu vou para o estúdio, eu tenho uma combinação com o dono do estúdio. Sim. O nosso negócio é o seguinte, eu propus a ele uma coisa inédita, que ele nunca fez, é gravar a música que eu vou criar na hora. E a gente tem 2 horas, esse é o trato, 2 horas para que eu crie a música, grave, eu com ele, nós dois, a gente mixa. A mixagem é simples, porque eu estou sozinho, são 4 microfones, equalizar os microfones para cá, um pouquinho mais para lá, e depois ele masteriza. Eu, quando chego na minha casa, 2 horas e 10 minutos depois, porque eu moro perto, eu ouço a música pronta, masterizada. Então, isso para mim é um novo. Fazer uma música de uma outra forma, que ela não atende ao mercado, ela atende à minha necessidade de criar, a minha necessidade de doação, de compartilhar o que eu sinto. E se eu sinto coisas legais, a música vai sair boa. Às vezes a música não sai boa, ou não sai como eu tivesse, no meu critério, né, de autocrítica, eu falo, poxa, essa música está mais ou menos, mas fui eu que fiz. Sim. Aquela hora eu estava sentindo isso. É a vida em movimento. E eu vou dar a cara a bater. E o disco vai sair agora em janeiro, tá? In Transit. In Transit, saindo de um lugar, indo para o outro. Esse sou eu. Não se sabe onde, simplesmente indo. Não, isso, sabe, Aline, eu aprendi num Krishnamurti. Esse é o meu grande mestre. Ainda, isso sim, eu tinha de 15 para 16 anos, eu comecei a ler Krishnamurti, dentre outros. E ele dizia o seguinte, tem 2 possibilidades da mudança do ser humano. A mudança e a mutação. A mudança é assim, tipo apartamento, né? Olha, então vamos mudar do apartamento. Nós vamos sair deste e vamos para aquele, naquela rua tal, endereço tal. Isso é mudar. Sim. Agora, mutar é nós vamos sair daqui e eu não sei para onde a gente vou. vai. Esse sou eu atualmente. Às vezes eu me dou mal, tá, gente? Porque eu sou só uma pessoa e gosto de experimentar a vida. Me diz uma coisa, Luiz. Digo. Essas músicas no fluxo que você tem feito, ainda bem, né? Elas estão bombando nas plataformas digitais. Então isso quer dizer que uma crítica ou outra tudo bem, porque isso tudo está se revelando para você em números do que você tem feito. E a ideia é essa, continuar fazendo com que a vida se movimente. Sim. Sem saber para onde está indo. A gente tem uma coisa, né? Eu acho assim, a gente tem uma intuição, né? Essa intuição é que comanda tudo. Quando a gente se entrega no fluxo, tem 2 coisas. O pensamento nunca está no futuro. Está sempre no agora. Pensamento aqui. E esse é um exercício para você que está em casa. Se tem dificuldade, eu vou explicar como é que você começa a fazer isso. Quando a cabeça começa a ir lá para o futuro, pensar, ou então ir lá para o passado, começar a xingar os outros, esse tipo de coisa que a gente faz, você faz aquilo, se belisca, sabe? Se toca e começa a perceber isso. Eu estou me tocando, estou tocando o braço. Ai, acabei de sentir aqui, estou com as pernas cruzadas. É exatamente esse é o exercício. Eu estou aqui, estou com a Aline, aqui nós estamos gravando um podcast. Então eu não posso pensar lá na frente, eu não posso pensar na resposta. Eu tenho que esperar a pergunta. Sim. Então esse é o agora. Eu estou assim, estou vivendo assim. Percebi o seguinte sobre os números de Spotify. Veja bem, a gente está acostumando a dar muito valor a likes. Esses likes não se transformam em dinheiro. Não. Isso é uma coisa interessante para a gente prestar atenção no mundo virtual. Não são a realidade. Isso é uma realidade virtual, porque a vida em si, que tem tato, tem cheiro, tem cor, tem sabor, essa vida precisa de dinheiro, porque é assim que o mundo anda. E dinheiro é maravilhoso, é espiritual. O dinheiro, ele veio para sociabilizar, para que todo mundo possa comprar comida, roupa, agasalhos, transportes. É para isso que serve o dinheiro. Só que tem
Meia dúzia, tá? E eu é meia dúzia mesmo, cara. Que dinheiro. segura o dinheiro e não deixa a gente viver o que viemos viver. E para vocês que estão nesse ambiente, eu falo, segue em frente, mas sempre com a verdade, porque a verdade é que traz as coisas. Tem uma energia, na verdade. Exatamente. E ela traz as coisas, né? E eu estou seguindo assim. Agora, aos 70 anos de idade, eu sinceramente, de vez em quando eu sinto uma dorzinha aqui, mas o resto eu não sinto, entende? Eu sinto uma vontade imensa de fazer novos projetos. Eu estou cheio de projetos novos, eu não sei como é que eu vou fazer, entende? Porque eu não tenho tempo para colocar todos. E você tinha falado lá atrás sobre a Vanessa e eu não falei, vou falar. Então, eu comecei a fazer um espetáculo a partir do nada. Simplesmente eu falei, gente, eu preciso... Estão começando a fazer shows presenciais, eu vou fazer um show de música no Fluxo, mas eu não quero sentar lá, simplesmente criar. Eu preciso trazer uma coisa junto comigo e eu conheci a Vanessa dentro do Instagram, um trabalho que eu acho maravilhoso. O que ela escreve me toca muito. Eu lia os poemas dela e parece que ela estava falando comigo, sabe? Incrível. Vanessa Basda. E Gravem esse nome. Aí eu chamei a Vanessa, falei, Vanessa, sua arte é tão maravilhosa que eu quero que ela esteja comigo no palco. Você topa? Ela, na hora, ela falou, com você eu vou onde você me levar. É uma pessoa que também vive no fluxo. Ó, que beleza. Totalmente no fluxo, mas você sabe como? Eu sou muito ligado num negócio chamado física quântica, eu gosto da ciência. E na física quântica tem uma coisa que é o acelerador de partículas. E quando eu li o Instagram dela, tem o nome dela, e embaixo está escrito assim, a celebração de partículas. Eu falei, é ela. E a gente fez um trabalho maravilhoso, não só ao vivo, onde eu crio a música na hora, vou criando, e ela tem essa mesma expertise em mim, ela cria os textos na hora. Foi incrível. Ver isso presencialmente foi realmente arrebatador. E agora a gente está evoluindo e você vai ver a próxima vez que você for assistir. A gente agora vai projetar tudo que ela está escrevendo em tempo real, entende? Porque o lance é o seguinte, eu boto o bloco na rua sem o bloco ter roupa, entende? Aí o pessoal fala, cara, mas bota uma roupinha bonita nele. Importante para mim é dar a cara. Porque tem duas coisas que eu queria falar sobre isso. Arte e expressão artística. Expressão artística, todos os seres humanos têm, merecem se expressar, colocar-se, mas viver de arte é outra coisa. Aí tem que dar a cara a bater. Porque o artista... Os dois lados, inclusive. Sim, porque o artista não quer agradar. O artista tem a obrigação de fazer aquilo que ele viu. Mesmo que seja uma coisa antipática ou que as pessoas não vão gostar, porque eu não estou aí para agradar. Eu estou aí para fazer. Olha só, posso fazer um sonzinho? Por favor, agora. Nós já estamos chegando? Como nós estamos? Estamos agora. Siga no fluxo agora com eu vou essa só música. mostrar o que eu faço, assim, porque... Gente, vocês perceberam que o músico não está ganhando dinheiro? Porque as pessoas não estão comprando. Então, por que eu vou ter que fazer um negócio tão bem feitinho, gastar 100 mil reais para fazer um álbum maravilhoso e eu vou demorar 6, 7, 8, 9 anos para tentar recuperar esse dinheiro? Então, o que eu faço hoje é isso. Ó, eu não penso muito, ó.
cantar esse sorriso agora. Consegui. Eu tive a honra de receber no Teia da Preta Podcast Luiz Bueno e sua música No Fluxo. Gratidão pela sua presença. Muito obrigado pelo convite. Sucesso. Muito Obrigada sucesso para vocês. Tamo junto.